Queria que você lesse comigo, vai estar aí agora no Data Show. Segundo slide, vai estar o versículo. Eu queria que você, as crianças podem sair para o seu culto infantil, as tias vão aí acompanhando. Muito bem. Quero pedir duas coisas a vocês agora aqui. Primeiro, aquiete o seu coração, peça para Deus falar com você. Segundo, não se levante. Quieta aí, quieta um pouquinho aí. Não vai demorar muito não. Quieta aí, não levanta não. Não levanta, para que a gente, sentadinho, a gente aprenda o que o Senhor tem para nós nessa noite. Vamos ler juntos aqui esse versículo? Todo mundo junto em alto e bom som. Ué, você não acredita nesse negócio não? Já leram aí, né? Já leram. Vamos lá. Os planos que o Eterno fez para mim, Ele cumprirá. Mas a gente dá para fazer melhor, mas dá, com certeza. Vamos lá, mas tem que falar com convicção, com entusiasmo, porque quem está, olha, é o Salmo 138, isso não é uma frase de para-choque de caminhão, não, é um salmo. Vamos lá? Os planos que o Eterno fez para mim, Ele cumprirá até o fim. Amém. Você esperar que ia fazer aquele negócio que eu fiz outro dia, não vou não. Né? Mas é isso aí. Os planos que Deus fez para nós, para cada um de nós, Ele vai cumprir ao longo da nossa vida. Porque Deus é soberano. E Ele escreveu cada dia da nossa história. Não esquece isso não. Cada dia da nossa história, Ele escreveu. É o Salmo 139. Agora vamos lá para Gênesis. Você vai ficar sentadinho mesmo aí para a gente ler o texto bíblico. Gênesis 37. Gênesis 37. Nós vamos dar uma passada. Eu vou tentar aqui, são vários textos, eu vou tentar enxugar aqui. E vou tentar ser objetivo aqui para que a gente não extrapole muito o tempo. Se a gente não terminar hoje aqui, a gente termina na glória. O povo não disse amém não, ninguém quer ir para a glória não. Quer ir para a glória o quê? Quando o negócio aperta, quer ir para a glória o quê, irmão? Para de enrolação. Vamos lá, irmãos. Olha o texto bíblico. Gênesis 37, versos 1 até o verso 11. Fica ligado. Não coloca não, no Data Show não. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia aí. Tá? Porque, entra mais fácil na mente aí. Tá bom? Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, 17 anos, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias, ou seja, falava do comportamento desses irmãos aí para o pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque José era filho da sua velhice, ou seja, a rapa do tacho aí. E ele fez uma túnica talar de manga comprida, uma roupa que se destacava dos demais irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por causa desse sonho, os irmãos odiaram ainda mais. Porque disse: por favor, eu rogo, ouça o meu sonho, o sonho que eu tive.
Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: por acaso reinará sobre nós? Você será rei sobre nós? Vai nos dominar? E com isso, tanto mais o odiava, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mas José teve ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: eu sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contou isso a seu pai e aos seus irmãos. O pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que você teve, menino? Acaso viremos eu e tua mãe e os teus irmãos a nos inclinar perante você nessa terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, entretanto, guardava isso no coração. Vamos lá para 39, de 1 a 10. Diz assim o texto: José foi levado ao Egito, para a casa de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José logrou mercê diante dele, a quem servia. E Potifar o pôs por mordomo de sua casa, e lhe confiou às mãos tudo o que possuía. E desde que eu fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era homem formoso, de porte, bonitão e de aparência. Versículo 10. Falando a mulher de Potifar, que tentou, vou adiantar aqui, tentou seduzi-lo, falando a mulher a José todos os dias, e ele não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Verso 20, do 39 até o 23. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. A gente sabe da história, né? No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou José na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu por mercê diante do carcereiro, a quem confiou às mãos de José todos os presos que estavam lá na cadeia. E José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Presta atenção, José fazia todo o trabalho que tinha que ser feito na cadeia. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam às mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. 40, verso 14, 15. Achou aí? José interpretou os sonhos aqui. Verso 14 e 15 do capítulo 40. Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. José se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Então lhe disse: eu tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, você interpreta. Versículo 16, respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dá a resposta favorável a Faraó. 41, verso 1. 41, verso 1.
Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se em pé junto ao rio Nilo. Verso 32 do 41, 32 até o 42. Tenha um pouquinho mais de paciência para você entender aqui. O conselho foi agradável. José interpretou o sonho de Faraó, diz aqui, a partir do verso 37, o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó, versículo 38, do 41, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este José, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. E fê-lo vestir roupas de linho. E lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Versículo 46, é o último versículo. Vamos ler todos juntos? Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, mas Deus é tão bom. Pense. Deus é tão bom para nós que Ele cumpre os nossos sonhos, os desejos do nosso coração. Aqueles que estão dentro da sua vontade, da sua boa e perfeita vontade, Ele cumpre. Na verdade, Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Segundo, Deus não tem obrigação de realizar os nossos caprichos. Mas Deus realiza os nossos sonhos. Então a palavra para você nessa noite: abrace essa verdade bíblica. O soberano da terra, nesse tempo aqui, era Faraó. Mas existe alguém maior do que Faraó. Existe alguém mais poderoso do que Faraó, que abençoa e que realiza sonhos. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Anos atrás, aqui na igreja, muitos anos atrás, alguém chegou para mim um dia e falou assim: pastor, te chamam por aí de sonhador. Eu ri, não respondi, só ri. Por quê? Para defender para quê? Né? O senhor é um sonhador. Eu percebi um certo sarcasmo na colocação, né? Mas bola para frente. E louvado seja Deus, porque Deus nos ama tanto, Deus me ama tanto, que muitos dos sonhos que eu tive, Deus, ao longo da vida, Ele foi cumprindo. Eu sei que tem outros que Ele não vai cumprir até o meu último suspiro. Para mostrar que Deus é aquele que realiza sonhos. Não sei se você percebeu, às vezes a gente conhece as histórias bíblicas, mas nos passa assim alguns detalhes. Quando eu comecei a ler o texto, no capítulo 37, diz assim, vamos lá, acompanhe, não fez só a Bíblia não, tá bom? Para a gente... Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2. Essa é a história de Jacó. Mas aí em seguida, diz assim: tendo José 17 anos. Como é que o autor aqui para contar a história de Jacó e põe José no meio do negócio? Daí em diante, Jacó sai de cena praticamente e entra a figura de José. Um sonhador, um homem que tinha
planos para o futuro. Com 17 anos, sonhava lá na frente, projetou sua vida lá na frente. José era um desses homens. Talvez, e eu sei que muitos de nós, quando a gente para falar sobre esse personagem, como é que a gente fala de José? Como é que, deixa eu refazer aqui a pergunta. Quando você ouve essa história aqui, quando você quer falar de alguém sobre essa história aqui, como é que você se refere a José? Como é que você se refere a José? José do... Não é assim que a gente fala? José do Egito. Mas não é não, gente. Essa história aqui era de José, do José odiado, perseguido. Olha aqui, 37. Um menino com 17 anos que tinha sonhos e os seus irmãos não o suportavam. Você tem algum irmão assim? Não. Olha, não fala não, pelo amor de Jesus. Não suportava. E o menino tinha sonhos. E cada vez que o menino chegava perto dos irmãos, já vem o sonhador. Aí o menino começava a contar os sonhos. E isso ia causando ainda mais revolta nos irmãos. Tanto é que o resultado a gente sabe, os irmãos fizeram tudo para matá-lo. O sonhador. Aquele que sonhava com coisas melhores. Essa é a história de alguém que foi odiado, renegado, traído. Presta atenção que isso é sério, gente. Um adolescente, ainda em formação, que não era bem visto pelos seus irmãos, não era bem quisto pelos seus irmãos, que foi alvo de ciúmes, de inveja, de uma trama terrível que parece coisa de novela. A história desse cara aqui. Não é de José do Egito, não. É de alguém que sofreu na pele, na carne, perseguição, que poucas pessoas suportam. José. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Aquilo que Deus planejou para nós, Ele vai cumprir até o final. Porque Deus é soberano. Essa é a história do Deus de José. Essa é a história do soberano Senhor de toda a terra, cuja sua soberania é tão espetacular que nada nessa vida foge ao seu controle. Existe a soberania de Deus, irmãos, que Ele vai escrevendo a nossa vida, vai direcionando a nossa vida. Mas existe também a responsabilidade humana. E eu queria falar sobre isso agora para vocês aqui. No plano soberano de Deus, nos planos que Deus tem para nós, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha participação? Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, Deus tem planos para mim, Deus está no controle, mas não se esforça, não faz nada, só fica orando, só fica olhando para o céu. E José vai mostrar para a gente que a coisa não funciona assim não. Para você chegar lá, você precisa ter algumas atitudes que vai confirmando a soberania de Deus sobre sua vida. Você precisa ter sonhos, você precisa ter a sua participação. E eu pontuei aqui algumas coisas para a gente refletir nessa noite. Presta atenção que José tinha apenas 17 anos. Não era maduro como muita gente aqui não. 17 anos. Acho que não tem ninguém aqui com 17 anos. Ou tem? Acho que não, né? Então, mais um motivo para a gente aprender. Primeira responsabilidade nossa. Presta atenção aqui. Não se acomode na vida. Sonhe com um futuro bem melhor para você. Se acomoda não, gente. Eu fico cá pensando que lá no deserto, muitas vezes,
apacentando as ovelhas do seu pai, no meio do deserto, um lugar seco, árido. José pensava assim: isso aqui não é para mim não. Eu quero algo melhor. Reconheço a mão de Deus na vida do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, que está conduzindo, tem promessas, mas eu quero coisa melhor, não vou me acomodar. Os 11 irmãos dele se acomodaram, aceitaram as coisas passivamente. Tem gente que está aceitando a vida de forma passiva e está sofrendo algumas coisas, ainda colocando a culpa em Deus. Pessoas que têm limitações de recursos e não dão um passo a mais, não fazem algo mais para melhorar a vida. E diz assim: Deus é quem sabe. Deus é quem sabe nada, gente. José fala assim: eu quero uma vida melhor. Sabe por quê? José era um sonhador. Presta atenção. Sabe por que José era um sonhador? Porque sonhos são resultados de coisas que a gente está pensando o tempo todo. Sonhos é isso. Vá buscar lá no tio Google, você vai ver. São resultados de reflexões. Quando a nossa mente está pensando muito em alguma coisa, nós começamos a sonhar. E José começou a sonhar. Falou assim: não, eu quero algo melhor, não posso me acomodar a essa vida. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui e tem a idade, ou seja, um jovem, não se acomode na vida. Saia em busca para melhorar a sua qualidade de vida. Deus está pronto a abençoar, mas Deus não abençoa quem é acomodado, gente. A história de José mostra isso. Ele tinha convicção de que toda a sua história está lá, a história dele, de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora é a história dele agora. Tem pessoas que se acostumam com facilidade. É assim mesmo, né? Deus quer assim. Já viu isso? Deus quer assim mesmo. Tá bom. Ô, irmãos, uma vez eu olhando saí na porta da minha casa, na varanda, fiquei olhando algumas pessoas que eu já vi, que eu conheço desde quando eram pequenas, talvez da minha idade ou um pouco mais velhos. Eu fiquei olhando e fiquei pensando, falei: meu Deus do céu, entra ano e sai ano. Aí eu vi, o cara acorda de manhã cedo, está com a gaiola, com um passarinho. Passa o dia com a gaiola de passarinho. Pode até ser que seja um empresário de passarinho, eu não estou sabendo ainda. Final do dia, está o mesmo cara, cabelo grisalho já, com a gaiola de passarinho. E eu pensando cá comigo: meu Deus, que falta de perspectiva de vida. Passa a vida toda, o cara cabelo branco já. Mas muito cabelo branco, eu não tenho, nem uso paquetá. Né, João? Muitos cabelos brancos, mas se acostumou àquela vida ali. Se você for conversar, não, Deus não sabe nada, gente. Nesse sentido, é assim mesmo. Não é assim mesmo, irmãos. José sonhava com coisas melhores. Você precisa sonhar com coisas melhores na sua vida. Avançar sempre, crescer um pouco mais. Melhorar a sua alimentação. Se investir melhor. Ter uma casa melhor. José sonhava com isso. Pensava lá no deserto: olha, preciso melhorar um pouco mais de vida. Segunda participação humana que a gente aprende aqui nessa história de José: não permita que as mágoas, ressentimentos, amarguras azedem a sua vida e te impeçam de chegar aonde você deseja. Não permita, não. Às vezes eu encontro pessoas que estão presos
lá no passado. Mas há 50 anos alguém me fez isso, eu não esqueço. O que está te ajudando você guardar isso no seu coração? Me diga aí. Está ajudando em quê? Em quê? Irmãos, esse cara aqui foi odiado, cheio de ciúme, sofreu perseguição, quase morreu, foi jogado num buraco sem água, lá no deserto. Foi vendido pelos seus irmãos. Tinha tudo para ser alguém revoltado. Tinha tudo para ser alguém cheio de trauma. Mas ele assim, vai conhecer a história. A história desse cara é fascinante. O encontro dele com os seus irmãos. Tem gente que fica esperando a oportunidade para dar o troco. É assim ou não é? Vou esperar. Fulano me fez isso, mas deixa eu ver. O mundo dá-me uma volta. José disse assim, não. Esse negócio de mágoa, ressentimento, amargura, não vou deixar que isso azede meu coração, não, de forma alguma. Eu estou sonhando com algo maior. Se eu guardar esse negócio no meu coração, eu não vou viver bem. Irmão, isso é sério, gente. Tem muita gente que não vai para frente porque está com o coração azedo, amargo, cheio de raiva. E olha que o problema começou, no caso de José, começou dentro de casa. Gente amargurada porque o irmão fez uma coisa errada. A história se repete, gente. Você quer prosperar? Você quer avançar? Você quer que Deus cumpra os seus planos? Lava o coração. Mas lava o coração. Pega Hoje eu estava lembrando, estava dando aula aí na sala de novos casais, e lembrando, tem tempo que eu não uso o quadro giz, quadro de giz, né? Tem tempo que eu não uso. Eu escrevendo lá, falei, estou voltando aqui, se alguém chegar aqui vai me encontrar no giz, estou voltando lá ao século passado. Mas você sabe o que é? Uma coisa interessante, quando a gente escreve e quer continuar, a gente pega uma esponja e apaga tudo. A gente precisa apagar muita coisa no nosso coração para Deus realizar os nossos projetos pessoais. Senão não vai, irmãos. Acredite nisso, não vai não. Porque Deus não abençoa um coração cheio de mágoa, brigado, com raiva do irmão, esperando a oportunidade para dar o troco. Aquela vontade que tem de dar em cima, dar na cara. Responsabilidade. A nossa parte é essa aí. Deus está pronto para abençoar. Agora, eu preciso lavar meu coração. Terceira lição que a gente aprende aqui na história. Terceira responsabilidade humana que a gente aprende aqui nessa história desse cara fantástico. Viva 100% da integridade. Fuja da tentação do dinheiro fácil. Potifar pôs o camarada lá para tomar conta dos seus negócios. De vez em quando a gente ouve umas coisas, eu já passei por isso. Botar crente para trabalhar no seu negócio. De vez em quando a gente ouve umas coisas, eu já passei por isso. Às vezes, a gente vai se arrepender. Primeiro, que crente empregado acha que lá no ambiente de trabalho é irmão. Aí mistura tudo. Não, gente. Lá no ambiente de trabalho você é servo. Você é empregado, existe lá. O seu patrão, crente, ele é o seu dono, seu senhor. Seu dono não, seu senhor, seu patrão. Tem gente que mistura tudo. Não sabe dividir as coisas. Segundo, tem muita gente que dá uma passada na mão. Crente, estou falando de crente. Nesse caso aqui, teve um negócio que agravou mais ainda. Além de Potifar pôr José sobre todos os seus negócios, diz aqui que José não sabia, que Potifar não sabia nada do que tinha. Tudo era confiado na mão de José. E ele administrou com integridade. Mas tem um negócio que me chama a atenção aí. A mulher do Potifar, como diz o ratinho, cheio de cascalho, mulher do homem, mandava também. E a mulher foi tentando. E diz o texto,
todo dia. O cara era bonito, parecendo Micael. É porque hoje ele me pegou muito. Hoje ele estava me provocando muito, de manhã. Agora é minha vez, dá o troco. Todo dia. Vem deitar comigo. Sabe-se lá as propostas que essa mulher fez. Olha, o que é do meu marido é seu também, vamos lá. E ele, não. Até que ela não aguentou mais, ela desistiu e armou toda a cilada. Viva a sua vida com integridade. Sabe quantos anos? 17 anos. Irmãos, tem tanta gente, velho, que esse menino de 17 anos está dando lição aí. A gente tem percebido que pessoas mais maduras têm se deixado levar, não têm sido honesta. A gente tem percebido isso. José resolveu pautar a sua vida na honestidade. Pautar a sua vida na administração, a sua conduta, até para a mulher de Potifar. Ele disse, eu não quero saber dessa mulher não, nem vou olhar para ela. Por quê? Porque o que está em jogo é o meu futuro. O meu Deus pode deixar, se eu cair, se eu vacilar, se eu for desonesto com o meu patrão, Deus não vai me abençoar. E Deus tem me abençoado até agora, e eu estou vendo isso, e as pessoas estão vendo. Olha, as tentações, irmãos, elas vêm de muitas formas. José disse, não posso fazer isso com o meu patrão. Precisa fugir de toda a tentação e pautar sua vida na integridade, caráter. Você é esposa do meu patrão, não é minha esposa. Eu não vou me contaminar com você. A geração que a gente está vivendo, o pessoal está abrindo mão de conceitos tão básicos, coisas que a gente aprende em todo lar, nem precisa ser um lar cristão. Integridade, honestidade, pureza. Isso não é ensino somente de lar cristão, não. Qualquer um lá ensina sobre isso. Qualquer família. Cuidado. Honestidade. A mulher de Potifar era mulher de Potifar, não era mulher de José. Adolescente. Eu quero chegar lá. Deus tem planos para mim. Eu não vou deixar que essa mulher estrague a minha vida. Honestidade. Quarto, eu acho que é o quarto. Capacite-se. Seja excelente em tudo quanto fizer. Quando Potifar põe José lá na sua casa, na sua fazenda, e é fazenda mesmo, diz o texto, tudo que o camarada fazia, prosperava. Tudo. Lá onde você trabalha, a sua empresa está prosperando por sua causa? José, onde ele estava, Deus abençoava. O texto está dizendo aqui, e Deus abençoava, e Deus abençoava, e Deus abençoava. Potifar só sabia o que tinha na despensa, na hora de comer. Tudo estava sobre as mãos de José. Mas, irmãos, presta atenção aqui. O menino saiu do deserto, foi traído pelos irmãos, coração cheio de mágoa, vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. Escravo. Você acha que ele chegou lá e ficou dando uma de coitadinho?
ele foi buscar capacitação. Você precisa se capacitar. Tem que capacitar. Tem que ser excelente no que você faz. O texto diz que o menino que não sabia muita coisa começou a investir. Sabe onde ele estava, gente? Estava no Império Egípcio. Centro do saber. Era lá onde ele estava. Aproveitou a oportunidade. Investiu em administração. Para conhecer as coisas. Para gerenciar melhor. Tinha a mão de Deus? Tinha, mas tinha a parte dele, buscar conhecimento, como fazer. Você acha que ele sabia fazer tudo? Não sabia, gente. Com 17 anos, você não sabe muita coisa na vida. O menino não sabia quase nada de administração. Ele entendia, era de ovelha. Mas agora é jogado na casa de Potifar. Quando eu falei que eu fiquei feliz pela Consuelo, é verdade, irmãos. Quando alguém me fala assim, quando o Jói me falou, eu provoquei, falei, Jói, quais são os seus planos? Tem uns 4 meses atrás, eu acho, 4, 5 meses atrás. Quais são os seus planos? Aí ele, pastorzão, eu tenho um sonho. Fale, meu filho, fale. Pastorzão, eu quero ser juiz. É assim que ele fala, bem lento, né? Eu quero ser juiz. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, meu Pai eterno. Eu nunca pensei em ter uma ovelha juiz. Olha que coisa boa. Está aí o Jói ralando, estudando. Para quê? Para ser juiz. Capacitação. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não estiver estudando, não vem para cá me pedir oração, não, porque eu não vou orar por você, não. Vou orar por quê? Se você não estiver estudando e ralando, não me peça oração, porque eu vou estar perdendo tempo. Eu tenho mais coisa para orar do que orar por gente que não está buscando capacitação. Por que eu estou citando o Jói? Porque ele fez direito e ele está com a segunda meta dele. Próximos passos. Está conseguindo entender? O pastor precisa encorajar. Legal. Tem que incentivar, né? Encorajar. Vai para frente, bora, meu filho, caminha. E hoje as coisas estão muito mais fáceis, gente. Isso não é coisa de velho, não, de pai babão, não, gente. As coisas hoje estão muito mais fáceis para você investir em você mesmo. Para você ser alguém diferente. José, na sua geração lá no Egito, a terra do saber, falou assim, aqui é a oportunidade que Deus está me dando para eu me capacitar. Vou aproveitar a oportunidade. Gente, aproveita. Não é isso, filho? Aproveita. Hoje você... E quando... A pandemia não só teve desgraça não e morte, não, gente. Teve coisa boa também. Teve. Para um pouquinho disso e olha pelo lado positivo. Os cursos que estão sendo oferecidos aí. Com qualidade. Não é meia boca, não, é qualidade. Para você investir no seu conhecimento. Para que você seja mais excelente. Eu não acreditava. Quando meu pai dizia assim, eu e a minha geração, eu nem vou dizer aqui alguns, para você não ficarem assim, zangado comigo. Meu filho, estude, porque senão você vai ser carroceiro. Já ouviram isso ou não já ouviram? Pois é, até para ser carroceiro hoje, tem que entender do negócio. Meu filho, estude, senão... É apenas uma ilustração, gente, por favor. E mais está sendo gravado aí. Meu filho, estude, senão você vai ser gari. Até para ser gari hoje tem que fazer concurso. Capacitação. Não é só assim, não. Aí você vai varrer rua. Não é assim, não. Vai fazer lá, concurso. Eu não acreditava nisso. Talvez a maior parte aqui não acreditava nessa história. Mas olha, a realidade chegou. Tem que capacitar e fazer excelente.
que aqui José nos ensina que Deus é soberano, mas também tem a participação do homem. Estou chegando lá. Vamos lá. Pode tocar, filho. Creia que Deus está por trás, escrevendo o seu futuro, e que no final, tudo vai acabar bem. Um menino, coração apertado, mas o que é que meus irmãos fizeram comigo? Meus irmãos me traíram. Que cambada de traíra. Olha, se você ler a história depois, José vai, quando ele se reencontra com seus irmãos, ele vai dizer o seguinte, presta atenção aqui, é para você ler durante a semana aí, tá? Quando ele se reencontra com seus irmãos, ele chora. É um momento lindo, digno de Hollywood. Aí ele fala assim, meus irmãos, o que vocês fizeram, Deus estava por trás de tudo, foi Deus que me trouxe até aqui. Olha lá que você vai ver lá. Ele diz assim, foi Deus que fez, por isso que eu não tenho mágoa de vocês. Os irmãos estavam com medo, agora ele vai nos matar. Ele é o poderoso do Egito, agora ele vai nos matar. E estavam com medo mesmo. Eu lembro que uma vez eu pregando sobre isso aqui, alguém falou assim, pastor, é verdade, lá a novela lá de Moisés, né, fala isso mesmo, menos um pouco, né? Novela, né? Bíblia é outra coisa. Mas é isso. Quando chegou lá, José falou assim, perdoado, Deus estava me trazendo para cá, agora eu posso abençoar vocês. Aqui, se liga aqui, os jovens. Quando vocês estiverem lá, cheio, não esqueçam dos pais. Eu estou sonhando com esse dia chegar. Estou sonhando. De vez em quando dou uma cutucada. Aí fala, espere. Papai, estou esperando há um bom tempo. Espera, vai chegar a sua vez. Aí eu vou cantando. Eu sei que chegará minha vez. Não esqueçam, porque José foi para o Egito, se tornou imperador do Egito, o braço direito do homem grande lá. E o que ele fez foi abençoar a sua família. Nos seus planos, presta atenção, nos seus planos você precisa colocar a sua família. Precisa colocar. Não seja ingrato. Sabe quem mais torceu por você? Sua família. Sabe quem mais perdeu o sono? Não foram seus amiguinhos, não, da escola. Foram seus familiares. Quem ralou, quem brigou com Deus, ralou o joelho no chão por você, foi sua família. Você precisa honrar. José traz o pai, compra a terra, diz assim, aqui o senhor vai morar. Quem sabe eu não ganho uma fazenda também aí, vamos lá. Então, creia que Deus está por trás. José falou assim, Deus está no controle de tudo. E que isso não seja um negócio da boca para fora. Você tem que crer nisso aí. E por último, qual a sua responsabilidade nesse projeto de Deus para a sua vida? Esteja atento. Essa é a parte que eu mais gosto. Uma das partes que eu mais gosto desse texto. Esteja atento e pronto para quando a sua oportunidade, enfim, chegar. A gente conhece a história. Presta atenção aqui no detalhe. Lá na cadeia, ele interpretou 2 sonhos. Com resultados diferentes. Um foi restaurado ao império, o outro morreu, foi enforcado. 2 sonhos. Quando José interpreta o sonho daquele que retornou ao palácio, ele fala um negócio. Ele fala aqui, capítulo 39. Deixa eu ver se é isso aqui, 39. Aqui, 40. Ele fala assim, quando você estiver lá no palácio,
não se esqueça de mim. Falou para o camarada lá, quando você te for restaurado, esquece de mim não. Não, o que foi que aconteceu? 40, verso 23. Vamos ler junto aí, para você acordar. 40, 23. Bora, 1, 2, 3 e... O copeiro do rei, é sempre assim, você faz um bem a uma pessoa e ela esquece. O cara esqueceu. Passou, aí Faraó, um dia, planos de Deus. Faraó estava aguardando, estava dormindo, teve um sonho estranho. Ninguém conseguia interpretar. Presta atenção agora aqui, rapidamente aqui para esses detalhes aqui. Ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Que 2 anos depois, o copeiro disse assim: espera aí. Lá na cadeia tem um rapaz, um hebreu que interpreta sonhos. O rei falou assim: manda chamar. Porque ninguém conseguia interpretar os sonhos dele. Manda chamar. Aí vai alguém e fala lá: José, Faraó te chama. Sabe o que o homem fez? Correu, deu um trato no visual, olha a oportunidade que chegou. Vestiu sua melhor roupa, simples, estava na cadeia. Penteou o cabelo, com certeza que ele não foi para a presença de Faraó, sujo, sem tomar banho, descabelado. Opa, esperei muitos anos por isso. Chega lá para o Faraó conta o sonho para ele. Ele explica: olha, o seu sonho é um só, são dois, mas o significado é um só. E Faraó, tem mais, presta atenção aqui, presta atenção. Faraó, tem mais. Você precisa mesmo é de uma pessoa que tenha habilidades para administrar toda a terra do Egito. Faraó, será? É isso aí. Você precisa de uma pessoa. Tá o menino lá todo barbeado. Menino não, já homem lá, 30 anos já. Todo barbeado. Cachimbo e buquê. Faraó disse assim: você tem razão. Olhou para a turma dele lá e falou assim: eu estou olhando para a minha terra e não encontro um homem como esse aqui, em quem tem o Espírito de Deus. Esse é o cara. Quando José dá esse conselho aqui, irmãos, presta atenção. Faraó, você precisa de alguém com capacidade para cuidar das suas coisas, para administrar o Egito. Ele está dizendo: Faraó, eu me preparei. Esse cara sou eu, porque eu me preparei durante 13 anos para agora assumir a minha posição, porque Deus me trouxe até aqui. Aqui é o meu lugar. E Faraó pega lá o anel e fala assim: pronto, você é o cara, a partir de hoje você vai administrar o Egito. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, os planos que Deus faz a nosso respeito, Ele vai cumprir até o fim. O plano de Deus para José, ou os planos de Deus, é para levá-lo até o reino do Egito. Valeu a pena sonhar. Valeu a pena ser chamado de sonhador. Valeu a pena ser perseguido. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui: não vai ser fácil. Chegar até lá não é fácil para ninguém. E desconfie se a coisa for fácil demais. Foram 13 anos de batalha. O homem chegava, José falou assim: olha, aqui não é, lá na cadeia, falou assim: aqui não é o meu lugar, eu não fiz nada, eu sou inocente. Quando o copeiro, quando você for lá restaurado, se lembra de mim, porque aqui não é o meu lugar é lá, no trono, no reino de Faraó. Eu me preparei a vida toda para isso aí.
A oportunidade chegou. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a oportunidade chegar, aproveite. Fique atento, porque ela vai chegar. Deus está te conduzindo para lá. Tem que ficar esperto, porque senão nunca mais você pega. Nunca mais você pega. Segundo, quando a oportunidade chegar, não vá de qualquer jeito. Eu já vi pessoas perderem empregos, porque foi para entrevista de qualquer jeito. Eu já vi isso. Você vai pleitear uma empresa, um emprego na empresa, você vai para lá, sabe, qualquer jeito, barbudo, sem tomar banho, descabelado, camisa. Eu lembro de uma vez, eu estava em Conquista, esperando a minha vez para ser atendido numa loja de uma senhora, eu era representante, e a mulher, e eu esperando, entrou um rapaz, um senhor, foi na frente para vender o produto dele, e eu esperando, sentado. E demorou. Quando eu entrei, já estava perto do expediente fechar. Quando eu entrei e sentei, a gente tinha uma certa amizade e abertura, falou assim: Davi, como é que um cara vem para a minha loja? Esses foram os termos. Como é que um cara vem para a minha loja com a camisa aberta, faltando botão, para querer me vender alguma coisa? Tem pessoas que observam isso. Se eu já andava arrumadinho, quando eu ia para essa loja, eu me arrumava mais ainda, porque a mulher era observadora. Você não pode de qualquer jeito, não. Quando a oportunidade chegar, José se barbeou, se preparou, falou assim: chegou o dia, Deus vai me colocar lá. Chegou diante de Faraó, falou assim: Faraó, sou eu que vou administrar o Egito, porque são 13 anos de preparo. Se eu contar a minha história para você, depois Faraó sabe que José fala para ele. Lê a história que você vai ver lá. Irmãos, Deus quer te levar para lugares melhores, mas você precisa fazer a sua parte. A parte que é sua, Deus não vai fazer. Deus vai abrir portas nos palácios. Isso não é profecia barata, não, e nem é profecia. Deus quer abrir porta para você lá nos palácios de Faraó. Mas se você for honesto, se você não descuidar da capacitação, se você ralar as noites estudando, buscando, correndo atrás de emprego, aqui no nosso grupo lá, o pessoal das mídias estão sempre colocando oportunidade de trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de trabalho. Ah, mas eu só quero se for lá em cima. Ah, não, aí não vai não. José começou de baixo, fazendo todo o serviço, lá na cadeia. E Deus estava com ele. E ele chegou ao lugar onde Deus queria levá-lo. Vamos ficar em pé? O meu desejo é que o Senhor... Você tem sonhos? Você tem sonhos? Aplica esses princípios na sua vida. Deus realiza sonhos. Mas Ele não realiza sonho de qualquer pessoa. Ele realiza sonho de quem anda com Ele. De quem tem intimidade com Ele. De quem não brinca com fogo, não brinca com pecado. José se tornou a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Foi por causa dele? Não. Primeiro Deus, mas ele fez a parte dele. Existe a responsabilidade humana e dela a gente não pode descuidar. Amém? Aplicou no coração aí? Aplicou ou não? E se eu perguntar aí, qual foi o segundo tópico que eu falei aqui? Vocês vão lembrar? Não vão, não.
Mas amanhã ou terça-feira está lá na nossa página no Instagram. Você pode acompanhar todos os pontos desse estudo, dessa pregação. Eu quero ver, irmãos, eu quero ter a alegria de ver muitos aqui avançando, prosperando. E quando, falei hoje para o grupo lá na minha sala, diz a Bíblia: quando as vossas riquezas aumentarem, não ponham nelas o vosso coração. A gente tem visto muita gente que cresceu e largou Jesus. Pode ser um caminho perigoso. Quando as vossas riquezas aumentarem, quando você prosperar, não ponha o coração nas suas riquezas. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que dá uma rasteira também, até entender que as coisas têm que ser do jeito dele. Vamos cantar um cântico aí, irmãos? Se tentam destruir, zombando da minha fé. José sofreu isso na pele, mas ele conseguiu. Espero que você consiga também. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem enxulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem embrulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Eu tenho
Deus de promessas, com o amor do Pai, a paciência e a força do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém. Nós temos